Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Estou mexendo aqui. Estava eu me preparando para assistir a minha aula da faculdade e descubro que, na verdade, agora, nesse horário, não tem aula, é tudo numa plataforma digital e a aula é gravada. Então, eu acordei cedo e me arrumei, porque eu tenho que ficar com a câmera ligada. Então, para não desperdiçar, vamos fazer um tempo útil aqui. E eu queria conversar com vocês sobre prece. Prece, Jade. Nossa, tem tanta coisa acontecendo. O próprio Cantinho tem postado muitas coisas. E não sei, gente, tem me ecoado muito a necessidade de falar mais sobre a prece, sabe? Porque eu acho que a gente precisa sentir mais. A gente tem visto um movimento muito legal de maior procura, maior estudo, maior instrução dos espíritas quanto realmente à base doutrinária, o que é ótimo. Mas também temos visto que muitas dessas instruções não está chegando no coração. Temos visto que muitos desses ensinamentos não estão sendo levados para o dia a dia. Não estamos conseguindo assimilar toda essa instrução, todo esse conhecimento que estamos adquirindo para o nosso dia a dia. E talvez a prece seja um instrumento justamente disso, de catalisar todos esses sentimentos e de se permitir, pelo menos na conversa com o nosso Pai Celestial, a nos envolver em toda uma rede assim de amor, de fraternidade, de humildade, de caridade. Então, eu vim conversar com vocês sobre prece. Vou contar a minha história com a prece. Eu sempre me falaram que eu tinha que fazer prece toda vez antes de dormir, pelo menos. E aí depois começaram a dizer, tipo assim, faz também quando tu acordares e tudo mais. Só que parece que se torna um movimento mecânico às vezes. E eu não me sinto muito satisfeita com essa coisa meio mecânica. A prece é algo muito individual. É algo muito particular e cada um vai fazer do seu jeito. Eu lembro que quando eu sou uma pessoa, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa muito com uma questão muito artística. Eu tenho muito disso. E desde criança eu sempre fui muito criativa e imagética. Juro que não programei isso, é porque realmente tem aqui as minhas coisas que eu de estudo. E eu sempre fui de visualizar muitas coisas, de criar muitas composições visuais. E não podia ser diferente na prece. Quando eu comecei a realmente me aprofundar mais no espiritismo, quando eu entrei na juventude, eu fui procurar prece para realmente fazer, porque antes era sempre o Pai Nosso, não sei o quê. Vinha imagens. Então as minhas primeiras preces realmente sentidas, assim, eram imagens. E aí teve um momento que as pessoas começaram a falar, faz prece. Na frente de todo mundo. E eu, como é que eu vou fazer isso? Vai falando. Só que, e aí eu falava, mas a minha prece é diferente, gente. A minha prece é com imagens. Eu ficava assim
E toda vez quando eu consigo me concentrar sempre primeiro num campo, e aí, sei lá, eu encontro uma luz, e essa luz vai se desenvolvendo e me abraçando e me equilibrando aqui os meus pontos de força, até que eu vejo que eu vou transcendendo e vendo o mundo, o meu estado, o meu país. Eu vejo a natureza, eu vejo a minha família, meus amigos, eu vejo hospitais, eu vejo, tipo, diversas coisas. E é dessa maneira que eu consigo canalizar e expressar. E aí as pessoas, vai ter que começar a falar. E eu, meu Deus do céu. Então, acabou meio que se tornando um entrave para mim, essa coisa de prece. Porque eu não fazia prece como os outros, com aquelas palavras bonitas e tudo mais. Até que teve um dia que eu falei, tá, vamos lá. Fazia e tudo mais, eu pegava e sentava ali na cama e vamos fazer. E eu comecei a fazer prece pedindo para auxílio de outros. E começou a desenvolver, a falar. Fazia uma prece falada, só que só comigo no quarto, assim. Eu me encontrava numa outra posição, também não fico muito sentada. Eu geralmente, sabe aquela posição de meditação? Quando eu fazia assim. E aí eu fazia todo um processo de respiração. E aí eu ia pra pedir pros outros. E eu fui nesse desenvolvimento. Quando chegou e eu vi os elementos que se precisam para serem feita uma boa prece, que é o agradecimento, a exaltação a Deus e o pedido, que são as três itens bases para prece, eu comecei a ficar, entendi. E eu fui exercitando. Mas mesmo assim, as imagens continuavam a surgir na minha cabeça. E quando eu fazia para fora, eu tentava sempre traduzir mais ou menos o que eu estava enxergando. Até que veio a Combrage e veio uma necessidade que eu escutei. Você precisa estudar sobre a prece. Você precisa começar realmente a praticar a prece. E aí eu fiquei, ok, então vamos lá. Qualquer grupo de estudo, quem pode fazer a prece? Eu. Quem pode fazer a prece? Eu. Quem pode? Eu. Quando eu via, né, que as pessoas não se propunham e eu estava realmente me sentindo confortável, porque também você tem que estar bem consigo mesmo para fazer. E foi indo. E eu fui aprendendo práticas de respiração, de concentração. Às vezes é uma prece curta, às vezes é uma prece longa, eu não sei o que eu vou enxergar. E eu até falo até agora, gente, a minha prece é muito imagética. Tem alguns elementos que são modos de como eu consigo realmente ter essa concentração. Então, eu continuo vendo o campo, eu continuo vendo a árvore, eu continuo vendo essa luz, que é como, pra mim, é Jesus, que tá me envolvendo, e eu continuo sendo acolhida por essa luz. Uma luz meio calorosa, que vai, te conforta, te consola, é um local, e eu vou me aninhando, sabe? Dentro dessa luz. Mas é o que eu tô enxergando. Pode ser que eu enxergue alguma outra coisa, pode ser que eu enxergue tal coisa. Vocês vão ver, por exemplo, se forem acompanhar algumas preces que eu faço, que tem alguns elementos que são normais, é porque é a minha vivência. É o que eu sinto, é o que eu vivo, é o que eu me importo. Vocês podem ter também a outra vivência de vocês. E não quer dizer que se tem elementos também que ficam se repetindo, não quer dizer que você tá fazendo aquilo de modo mecânico. Pode ser porque é uma coisa que é de você. Se você está sentindo aquelas palavras, se você realmente está
acolhendo tudo aquilo e que tá vindo do seu interior, tudo bem. Faz parte da sua individualidade. E é isso que eu queria conversar, assim, de relaxe. Não precisa ter palavras que são super rebuscadas. Não precisa ser uma prece de 10 minutos. Mas também não precisa ser uma prece de, sei lá, 10 segundos. 10 segundos. De 1 minuto. Não precisa de nada disso. Basta saber como você está se sentindo. Já teve preces, por exemplo, que eu... depois de me sentir um tempo muito mal e eu não conseguia me conectar, assim, fazer prece e tudo mais, e eu me encontrei na natureza e depois em muita harmonia e já muito mais saudável, emocionalmente, espiritualmente, resolvi fazer uma prece apenas de gratidão. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gratidão. E fui falando tudo que eu era grata naquele momento de estar ali em equilíbrio. Não precisou dos outros pontos, eu só estava grata. Estava expressando a Deus toda a minha gratidão. No meio de uma cachoeira com um monte de gente tomando banho, não sei o que, e eu lá no meio, concentrada e agradecendo, porque eu achava necessário. Também não precisa de um momento certo. Às vezes a gente fala, precisa de um local silencioso. O ideal seria um local silencioso para você se concentrar. Mas que se não tiver e você realmente estiver sentindo que precisa, vai ser antes de dormir, vai ser ao acordar, não sei o que. Não, gente, chegou. Meu Deus, eu preciso de uma prece para me acalmar. Preciso fazer uma prece para... Faz. Se tu tiver sentindo assim do teu coração, quero uma prece, faça. Eu já fiz... teve também um outro dia que eu tava muito doente. Uma virose muito puxada. E com a questão da associação com a depressão, é muito difícil quando uma pessoa com depressão adoece. Porque o seu emocional reduz bastante. E eu tava muito mal. E eu assisti um filme. E me fez voltar a sentir uma vivacidade. Parece que me revigorou o corpo. E eu decidi que eu ia tomar um banho gelado, que eu tava meio febril, que eu ia tomar esse banho gelado e eu realmente iria retornar, sabe? Na hora do banho, obrigada, 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 obrigada. Prece. Veio essa vontade de agradecer muito por tudo. Então, essa que é a coisa. Você se sentir com vontade, faça. Converse. Descomplique. Outra coisa se também não tiver, se estiver cansado e tudo mais, mas você quer fazer, mas não tá com muito, mas sente necessidade, pede pra uma pessoa fazer prece por você. Eu teve dias que eu fiz assim, tanta prece que eu falei, gente, não aguento mais, parece que eu já tinha doado tudo que eu já tinha, sabe? Eu preciso agora escutar alguém fazer, eu preciso receber um pouco da energia. E tudo bem, tudo tranquilo. Eu peguei uma parte aqui, que é lá, aqui ó, até comprei. Deixa eu ver se tá focando. Se focasse seria ótimo. Deixa eu focar mais assim. É um livro que é A Prece, por Allan Kardec. E aí são vários tipos
de coisa de prece e tudo mais. E tu vai estudar um pouco sobre isso. Talvez tenha uma variedade de palavras, uma variedade de pensamentos. Pode ser um bom embasamento. Mas o que importa é... Gente, eu não consigo focar. Porque é branco. Esse que é o problema. Enfim. Pra se embasar, mas da forma que você conseguir se conectar com essas palavras. Não tô dizendo que também quando a gente vai e fala uma palavra bonita e tudo mais que a gente aprendeu e tal, seja errado. Não. Se você realmente se sentiu ligado, conectado àquela palavra que você quer, fale. É isso que eu vim trazer para vocês. A necessidade dessa prece e desse equilíbrio entre o que a gente quer. Não ter regra, não ter algo muito preso, sabe? Não se sentir pressionado por essa ação. Comece a praticar. Talvez até mesmo exteriorizar as suas preces num local fechado aqui, não tem ninguém, mas vamos exteriorizar isso. Fechar os olhos, se sentir confortável e vamos falar. E vamos sentir. Pode chorar, mas trabalhem isso aqui dentro. Porque a gente pode passar 100 anos estudando a doutrina espírita, mas sem sentir os seus ensinamentos, quase de nada vale. Sintam, permitam-se. Tchau.